que ponto chegamos? Bolsonaro deve receber essa autorização da Suprema Corte e ir à posse de Trump? Eu acho que o fato novo seria a potencial relevância desse convite, que ainda não foi efetivamente realizado. Mas em situações excepcionais, como por exemplo foi o caso que a esquerda gosta de usar como exemplo de uma suposta perseguição judicial, né, como foi o caso do Lula pedindo aí para fazer, para comparecer aí ao velório de um familiar, em algumas situações excepcionais, elas ensejam, né, exceções do ponto de vista judicial. É claro que eu estou fazendo aqui uma comparação mutatis mutandis, mas o ponto é o seguinte, eu acredito que o passaporte deveria ser retornado a Jair Bolsonaro, mas não necessariamente por causa desse evento, mas aproveitando o ensejo dele, né? Afinal de contas, o inquérito ao qual o Dr. Alessandro se referiu é um inquérito por tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado democrático de direito. Acontece que, pelo menos pelo que veio à luz, né, o que foi divulgado pela imprensa especializada para nós aqui do grande público, nós não temos nenhum elemento que demonstre o emprego de violência por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro nesses episódios. E o emprego de violência é um pressuposto para que esse tipo penal se concretize. Da mesma forma, o tipo penal ele só se aperfeiçoa no momento da sua execução e não dos seus atos preparatórios. O que isso quer dizer? Que se a conduta fosse classificada como uma ideação do golpe ou até mesmo um planejamento de golpe, ainda que isso fosse ventilado, ainda que isso fosse debatido, o que não parece ser o caso, ainda assim, né, não existiria tipo penal. Portanto, a conduta, ela parece absolutamente regular. Ela pode ser questionável do ponto de vista político. Olha, consultar as Forças Armadas sobre a legalidade de decretos ou de medidas de garantia de lei e da ordem e também de estado de defesa, o que inclusive pressupõe a participação de outros poderes. Isso é moralmente aceitável ou isso foi politicamente correto? Isso é outra discussão. Agora, a legalidade desses atos, aí sinto muito. A gente tem uma série de provas, pelo contrário, que corroboram que o ex-presidente não cogitou o emprego de violência. Como, por exemplo, naquela ampla reunião com uma série de autoridades, servidores públicos, em que Bolsonaro é explícito falando que jamais tomaria medida de força. Então, todos que estavam presentes lá estavam participando ou encobrindo um golpe, todos prevaricaram. Isso não faz o menor sentido com a máxima vênia aí aos nossos altos tribunais. Então, o que nós temos é que, fisicamente, o ex-presidente não participou do 8 de janeiro ou de um movimento para subverter a ordem democrática. Não incitou nada do tipo, pelo contrário, o final do mandato dele se caracterizou por um absoluto silêncio. Não estava presente no país, estava hospitalizado e repreendeu, né, as manifestações que enveredaram aí para vandalismo no 8 de janeiro. Então, realmente, assim, parece que o ato político é muito mais a retenção do passaporte do que a sua devolução propriamente dito. E só queria, para fechar, Basília, fazer uma consideração política. Do ponto de vista político, é vantajoso para o Bolsonaro as duas situações. Tanto ir para os Estados Unidos, né, demonstrando aí seu prestígio e seu trânsito com o homem mais poderoso do mundo, como também é vantajoso politicamente para ele não comparecer, escancarando que ele é vítima de uma perseguição judicial aos moldes da que foi realizada com o próprio Donald Trump nos Estados Unidos, que também foi indiciado e sentenciado num processo conduzido, né, por magistrados potencialmente suspeitos, em que, segundo a versão dele, o aparato do Estado foi empregado para impedi-lo de participar do jogo político ou pelo menos para cercear as suas atividades políticas.